Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia, família, bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor. Mais uma vez Vamos mergulhar neste texto de Lucas, capítulo 11, versículos 42 a 46. Bom, se é continuidade do texto de ontem, é preciso saber que a cena é a cena de um almoço. Um fariseu convidou Jesus para entrar em sua casa e Jesus então está diante daqueles convivas fazendo uma fala profunda. Ademais, é preciso entender que dentro deste texto de hoje, Jesus proclama 3 ais, exatamente. O que são esses ais? Nós vamos saber lendo o texto e eu vou explicar para você, beleza? Então é muito importante a sua atenção para esta palavra. Vamos lá. Versículo 42 começa assim: Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor. Vamos lá. A expressão ai é uma expressão usada no Antigo Testamento em textos nos quais os profetas emitiam sua denúncia e a sua condenação a práticas que eles tinham como abomináveis aos olhos de Deus. Neste momento, Jesus está juntando essa interjeição ai com o termo fariseus. É muito forte isso. E aí é preciso dizer que este primeiro ai que Jesus proclama é um ai que tem a ver com a hipocrisia desse grupo. Exatamente. E por que tem a ver com a hipocrisia desse grupo? Porque, segundo o próprio Jesus, eles pagavam dízimo de todas as hortaliças, mas negligenciavam o amor, negligenciavam a justiça. Aqui parece algo que é tanto contraditório, mas não é não. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é justiça para a concepção bíblica do Antigo Testamento? Gente, justiça, lembre-se sempre disso, é obediência à lei de Deus. E Jesus está dizendo que eles pagam o dízimo de tudo, mas deixam de lado a justiça. O que é isso? Contradição, né? Só pode, mas não é. O que é que Jesus quer ensinar? Que o amor, que a justiça é mais importante do que qualquer outra regra. Você pode pagar o dízimo, é isso que Jesus está querendo dizer, absolutamente de cada centavo que entra no seu bolso. Mas se você não amar, você não vive a justiça. Ou seja, você não vive segundo a obediência, a lealdade à lei de Deus. Esse é um dado muito importante, ok? E aí, isso nos faz recordar justamente aquilo que está dentro das profecias do Antigo Testamento, em Isaías, por exemplo, no capítulo 1, versículo 17, Jeremias, capítulo 22, versículo 3. Nós temos isso em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e em outros vários textos, inclusive, do Antigo Testamento, nos quais os profetas denunciam os antigos israelitas que iam para os cultos, tanto em Jerusalém, tanto também em outros santuários, mas não viviam segundo o amor, não viviam segundo aquilo que é a centralidade da lei de Deus. Exatamente. Nesse momento é muito importante que você entenda isso, tá? Jesus vai continuar dizendo: importava estas práticas sem deixar de lado aquelas. Aqui Jesus está dizendo que os fariseus fazem uma substituição. Eles colocam aquilo que é essencial em segundo plano. Aquilo que é o principal, eles colocam como aquilo que é relativo.
E aqui há uma grande lição para a nossa vida. Muitas vezes nós pegamos o que é essencial na palavra e trocamos por aquilo que é relativo. Exatamente. Nós colocamos aquilo que é essencial de lado e pegamos tudo aquilo que é bom, mas cujo valor é relativo, e colocamos em segundo plano. Isso é muito importante a gente entender. Os fariseus tinham esse tipo de mentalidade. E aí, pessoal, o segundo ai que Jesus proclama em relação aos fariseus é assim: ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Aqui, Jesus está dizendo que esses fariseus gostavam era de reconhecimento. Eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser vistos, eles queriam estar diante das pessoas nos melhores lugares das sinagogas. Mas o amor que é bom, nada. A misericórdia que é bom, nada. E aqui talvez a gente pudesse aplicar. Quantas pessoas que vão às igrejas e gostam, na verdade, de serem aplaudidas, gostam, na verdade, de se sentarem nos melhores lugares para serem vistas, gostam, na verdade, da fama, mas amar não amam. Isso é farisaísmo. Isso está destruindo com o evangelho. Jesus então vai proclamar o terceiro ai. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados sobre os quais se pode transitar sem o saber. Esse ai, ele é muito forte. E todos esses ais vão num crescente até chegar nesse aqui. Porque Jesus compara os fariseus como tumbas que não estão marcadas. O que é isso? Dentro da cultura daquela época, as tumbas, ou também os ossuários onde eram colocados os restos mortais, deviam ser bem sinalizados, para que ninguém pudesse sequer chegar próximo. Porque segundo a lei do Antigo Testamento, ter contato tanto quanto uma tumba, quanto também com um morto, tornava a pessoa impura. Isso nós vemos lá em Números, capítulo 19, versículo 16. Exatamente. E isso significa então, pessoal, que muitas vezes os fariseus eram como tumbas não marcadas. Ou seja, viviam de aparência. Viviam de aparência, mas na realidade eles eram impuros. Eles é que eram impuros. Jesus é muito duro com os fariseus aqui. E aí é preciso dizer algo muito importante. É importante entender que, segundo o costume daquela época, até mesmo se a sua sombra tocasse uma tumba, você ficava impuro. Olha só a ideia que eles tinham. E aí Jesus então vai dizer que os fariseus são como essas tumbas. As pessoas que andam com eles vão ficando impuras, vão ficando contaminadas. Aqui eu preciso trazer uma coisa muito forte para nós. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles legalistas que colocavam a lei acima da vida, que colocavam a lei acima do amor, que colocavam a lei acima da acolhida. Esse é um ponto muito importante. Quantos de nós no cristianismo atual temos, na verdade, vivido como fariseus? Nós nos apegamos às leis, mas não amamos as pessoas. Nós nos apegamos às regras,
mas nós não acolhemos as pessoas. É muito forte esse evangelho. E Jesus está fazendo essa denúncia aos fariseus porque eles estão colocando fardos pesados nas costas das pessoas e tornando a relação do ser humano com Deus uma relação pesada. Quantos de nós temos feito isso com o cristianismo na atualidade? Para pensar nisso. O texto é muito forte. Porque essas palavras que Jesus dirige aos fariseus, de algum modo vai incomodar aqueles que são os doutores da lei. E aí, a partir do versículo 45, Jesus vai começar a proclamar os ais também aos doutores da lei. É importante dizer que Lucas, ele faz a distinção entre fariseu e doutor da lei. Quem que é o doutor da lei? É o letrado, é o estudado. É aquele que sabe de cor e salteado a lei. Nem todo fariseu é doutor da lei e nem todo doutor da lei é fariseu, ok? Então há que se fazer essa distinção. Claro, existe o meio termo, doutores da lei, que são ao mesmo tempo fariseus. Beleza? Vamos lá, gente. No versículo 45, é dito assim, que um dos doutores da lei tomou a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insultas também. E Jesus respondeu, igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Uau! Jesus está sendo duro aqui. Sendo duro com os doutores da lei, que conheciam muito bem as tradições da lei oral e que muitas vezes complexificavam tanto, deixavam tão difícil viver segundo aquilo que era a vontade de Deus, que eles colocavam fardos nas pessoas. Reduziram a relação com Deus a única e exclusivamente uma experiência legalista de práticas muitas vezes externas, exteriores. E aqui eu preciso dizer, muitos de nós, infelizmente, acabamos transformando a religião cristã num conjunto de regras. Deixa eu dizer, não mate o cristianismo. O cristianismo não é um conjunto de regras. O cristianismo é uma experiência que nós fazemos viva, concreta e verdadeira com o ressuscitado, que transforma a nossa vida e nos transformando, nos leva a viver comunidade de amor, para amar as pessoas, não odiá-las, mesmo quando elas são diferentes de nós, mesmo quando elas não pensam iguais a nós, mesmo quando elas não têm as mesmas práticas que nós. Se a gente continuar amando todas essas pessoas, que muitas vezes por alguns são consideradas de inimigos, se nós amarmos, nós estamos sendo cristãos de verdade, não legalistas, como fariseus. Que Deus te abençoe, continue nos acompanhando ao longo de todos os dias, porque nós estamos aqui aprofundando a nossa vida na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe e fique com Deus até amanhã. Tchau!